Gente, como eu já falei inicialmente, solução é uma mistura homogênea. E aí, primeiro termo, mistura. Nós temos ali naquela mistura dois ou mais componentes, ok? E aqui nas soluções nós chamamos esses componentes de soluto, que é aquele que sofre a dissolução, ou seja, que é dissolvido, né? E nós temos o chamado solvente, que é aquele componente que promove a dissolução, tá? Então, soluto é quem se dissolve, solvente é quem promove essa dissolução. E ali nós formamos, então, através desses dois componentes, uma solução. E nessa solução, que ocorreu a dissolução, ó, o termo que eu estou usando agora, dissolução, né? Porque uma substância se dissolveu em outra, formando uma mistura homogênea. E aí o nosso segundo termo, importantíssimo, homogênea. O que é uma mistura homogênea, Rafa? É aquela mistura, galera, que a gente não consegue, a olho nu, distinguir os componentes que estão presentes ali. Ok? Eu consigo enxergar apenas uma fase, tá? Ó, fase é o que a gente consegue distinguir a olho nu em um sistema, tá certo? Então, olhando para uma mistura homogênea, exemplo, se eu pego NaCl e dissolvo em água, o NaCl, ele vai se dissolver. Só que agora eu chamo também a atenção para vocês para as três formas de dissolução. A dissolução ela pode acontecer com uma substância iônica, que é o caso do NaCl, de forma dissociação. Uma dissociação. O que é uma dissociação, Rafa? A dissociação é quando uma substância iônica, que tem ali o seu retículo cristalino formado através da atração eletrostática entre as espécies ali, no retículo cristalino, ela se desfaz. O solvente promove a quebra das ligações. E aí, lá na solução, nós temos aqui, ó, a separação do Na+, do Cl-. Beleza? E aí vai uma outra dica, uma outra informação importante para vocês, que quando esses íons estão separados em meio aquoso, essa solução ela é classificada como eletrolítica. Anota isso aí, solução eletrolítica. Rafa, o que é uma solução eletrolítica? É aquela solução, gente, capaz de conduzir corrente elétrica, ok? Então, num sistema onde eu tenho água pura, se a gente fizer aquele testezinho, né, de eletricidade, teste de condutividade, a lâmpada não vai ligar, porque a água pura, a água destilada, ela é uma substância covalente que não apresenta característica, né, ou capacidade de conduzir corrente elétrica. Mas a água, tida como solvente universal, que é isso, solvente universal? É uma substância que tem a capacidade de promover a dissolução de uma infinidade de outras substâncias. Beleza? Então, a água ela tem essa capacidade, por isso que é chamada de solvente universal. E quando a água promove a dissociação de um composto iônico, essa solução formada tem agora aqui, ó, íons na sua composição, ok? E esses íons agora tornam aquela solução capaz de conduzir corrente elétrica. Então, se a gente fizer o testezinho de eletricidade, né, o teste de condutividade dentro de uma solução com uma substância iônica dissolvida, essa solução vai ser capaz de ligar a lâmpada ali, porque ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Esses íons estão livres, soltos, em movimento dentro da solução, tá? E isso faz com que ela conduza corrente elétrica. Ok? E aí, gente, nós temos um outro tipo de dissolução. Então, já falei para vocês aqui, ó, da dissociação iônica. Só que nós temos também uma dissolução que ocorre com substâncias covalentes, aquelas substâncias formadas por ametais, ok? Só que nesses ametais, quando entram em contato com a água promove a quebra da ligação também, da ligação covalente.
E quando essa ligação covalente é quebrada, na água, nós temos aqui a formação de íons. Por que formação? E no NaCl eu falei para vocês apenas separação, porque na substância iônica os íons já existem. Na substância covalente, o solvente promove a quebra da ligação formando íons. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons, não tinha íons anteriormente. Mas a água promoveu essa quebra de ligações formando os íons, ok? E aí se liga na ideia, se houve formação de íon, nós chamamos isso de quê? De uma ionização. Olha, gente, ionização. E eu chamo a atenção dessas duas palavrinhas aqui, ó, desses dois termos, lá para a prova do Enem, tá? Normalmente você precisa interpretar um enunciado, e nesse enunciado ele fala que o processo que aconteceu ali foi uma ionização. Isso remete a uma substância covalente. Mas se o enunciado fala para você que ocorreu uma dissociação iônica, está dizendo para você que a substância que está ali dissolvida é uma substância iônica, tá certo? Faz toda a diferença quando nós formos falar de propriedades. Então, cuidado com esses dois termos aí, dissociação iônica e ionização, tá certo? Rafa, mas se formou íon, significa então que a solução formada pelo HCl em água também é capaz de conduzir corrente elétrica? Sim, porque os íons estão agora livres, com cargas elétricas, né? E ali ele permite a passagem da corrente elétrica. Então, uma substância covalente que sofre ionização também é capaz de formar ali uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica. Solução capaz de conduzir corrente elétrica. Ok? Galera, agora nós vamos visualizar o que acontece com a glicose. Coloquei a glicose aqui, C6H12O6, representando os açúcares, né? Nós temos açúcares ali, né? O açúcar cristal que nós utilizamos ali, a sacarose. E esse açúcar também sofre dissolução. É uma substância covalente, porque é formada por ametais, tá certo? E nessa situação, nós não teremos quebra de ligação química. E essa é a sacada aqui agora que a gente tem que levar em consideração. Ó, uma substância covalente que é capaz de se dissolver em água porque ela é polar, a polaridade está diretamente relacionada com as propriedades dessa substância, beleza? Então ela interage com a água, pois ela é polar, mas a água não promove quebra de ligação química. A água promove ali, nesse açúcar, apenas quebra de interações intermoleculares. Então é como se eu tivesse um aglomerado de moléculas de glicose e que a água separasse essas moléculas, e essas moléculas agora estão interagindo com a água dentro dessa solução. Nós chamamos esse processo de dissolução, tá? Mas para diferenciar aqui, né? Nós chamamos de dissolução simples. E a dissolução simples não é capaz de formar soluções eletrolíticas. A grande diferença desses três processos aqui é justamente esse. As duas primeiras soluções de NaCl e de HCl, elas são capazes de conduzir corrente elétrica. Mas a solução formada com glicose, com sacarose, ela não é capaz de conduzir corrente elétrica porque íons não foram formados dentro da solução, muito menos separados, porque ela é uma substância covalente. Beleza? Então aqui eu já estou falando para vocês, ó, de classificação dessas soluções. As soluções elas podem ser classificadas em eletrolíticas, quando são capazes de conduzir corrente elétrica, ou não eletrolíticas, quando elas não são capazes de conduzir corrente elétrica. Ok? Show de bola. Seguindo aqui o nosso raciocínio, nós vamos visualizar aqui agora outra classificação das soluções de forma rápida. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Isso é importante falar, tá? Uma solução sólida, por exemplo, é uma mistura homogênea, claro, evidente. Solução e mistura homogênea são as mesmas coisas, beleza?
Mistura homogênea sólida. Vamos pensar em alguma? Uma liga metálica. Uma liga metálica é considerada uma solução a partir do momento que nós não conseguimos distinguir ali, por exemplo, no aço, o ferro do carbono. No bronze, o cobre do estanho. No ouro, 18 quilates, o ouro do cobre e da prata. Eles estão misturados de forma homogênea. Ok, gente? E nessa situação, nós vamos ter ali uma solução classificada, né, como sólida por conta do seu estado físico. As soluções líquidas, elas podem ser formadas por um sólido mais um líquido, que é o caso do NaCl em água, do açúcar em água, tá? Ou com dois líquidos, que é o caso do álcool A70, que nós estamos utilizando aí, né, para a limpeza das mãos. O álcool A70, ele está ali numa proporção de 70% álcool, 30% água, e nós não conseguimos distinguir a olho nu. Então, é uma mistura homogênea, consequentemente, uma solução, e no estado líquido. E uma informação muito importante agora, tá? Que é muito óbvia, mas que muitas vezes a gente se passa, é que toda e qualquer mistura gasosa sempre será homogênea. O ar atmosférico que nós estamos aqui agora, né? Ele é formado por nitrogênio, por oxigênio, por gás carbônico, entre outros componentes, mas nós não conseguimos enxergar, distinguir esses gases, beleza? Nós não conseguimos perceber esses gases em diferentes fases. Então, toda mistura gasosa sempre será homogênea. Ok, gente? Então, classificamos aí as nossas soluções. Agora, nós vamos para uma outra classificação que é relacionado com a quantidade de soluto que nós temos. Tá? Quantidade de soluto que nós temos em meio a uma determinada quantidade do solvente. E, gente, vou chamar a atenção para vocês aqui de novo para uma outra situação. Sabemos nós que quando estamos lá colocando o sal na água, vai chegar um determinado momento em que esse sal não mais será capaz de se dissolver, ok? E aí nós vamos visualizar que ele chegou num limite. Acontece muito com o açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho. Quando a gente coloca uma certa quantidade de açúcar e percebe que ao finalizar o café, o açúcar ficou lá no fundo, não se dissolveu completamente. Por quê? Porque chegou no limite, tá? E esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade. Tá certo? Coeficiente de solubilidade. Que significa o que, Rafa? Que é a quantidade máxima de um determinado soluto que nós conseguimos adicionar em uma determinada quantidade de um solvente numa temperatura constante, tá? A temperatura ela é muito importante nessa situação. Por quê? Porque a temperatura ela é um fator que influencia no coeficiente de solubilidade. Já percebeu que quando, né, uma situação comum de acontecer aqui na Bahia, por exemplo, quando o leite corta, né? Quando o leite corta, talha, a gente pensa ali logo em preparar um doce, tá? E aí a gente pega uma quantidade enorme de açúcar e coloca ali dentro daquele leite. Beleza? Mas, inicialmente, aquela quantidade de açúcar não vai se solubilizar. O que a gente precisa fazer? Colocar isso no fogo e ficar mexendo. Qual é o objetivo de eu aquecer? É eu aumentar o coeficiente de solubilidade, ou seja, aumentar a quantidade de soluto que nós conseguimos adicionar ou fazer dissolver em uma determinada quantidade daquele solvente. Tá certo? Então, até que nós vamos chegar ali no ponto do doce. E esse aumento de temperatura, ele fez com que também acontecesse um aumento no coeficiente de solubilidade. Só que é sempre assim, de forma diretamente proporcional, quando aumenta-se a temperatura da solução, aumenta-se o coeficiente de solubilidade do soluto? Nem sempre. Algumas substâncias funcionam de forma inversamente proporcional e uma substância que funciona assim são os gases. Já percebeu que quando o refrigerante
não está gelado, facilmente ele perde o seu gás e quando a gente vai tomar ali, tá aquele xaropezinho, né, sem aquele sabor acidificado que o gás carbônico nos fornece, aumentou a temperatura, ele não está gelado, a temperatura aumentou. O gás tende a sair dessa mistura, beleza? Então, diminui a quantidade de gás dissolvido. Mas se a gente mantém esse refrigerante gelado ali, nós conseguimos também, por um maior tempo, manter esse gás presente ali naquela mistura. Ok, gente? Então, os gases se comportam de forma inversamente proporcional à temperatura quando se fala em coeficiente de solubilidade. Ok? Está relacionado com cinética, né? Aumenta a temperatura do gás, aumenta a agitação das partículas, essas partículas rompem as suas interações com as moléculas de água de uma maneira muito mais fácil e rápida. Show? E aí, gente, vamos pensar aqui em 3 situações, ó. Eu tenho aqui nessas 3 situações a mesma quantidade de água, tá? Então, vou usar aqui uma ideia de 1000 ml de H2O, certo? Como coeficiente de solubilidade, que também pode ser utilizado um alfa para representar esse coeficiente de solubilidade, nós vamos ter aqui, para o NaCl, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do NaCl é em torno de 360 gramas para cada 1 litro de água, certo? E vamos definir uma temperatura aqui, porque essa temperatura vai ser aqui a temperatura que deverá ser utilizada, né, como base para aquele coeficiente de solubilidade ali, porque se modifica a temperatura, modifica-se também o coeficiente de solubilidade. Então, vamos supor que esse coeficiente de solubilidade aqui foi para uma temperatura de 25 graus Celsius, tá? Então, qual é a minha condição aqui agora? Ó, eu tenho 1 litro de água, eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius e eu tenho aqui 3 recipientes nessas mesmas condições, tá? De temperatura, de pressão atmosférica, óbvio, sistema aberto ali, e também de quantidade de solvente. Gente, nesse primeiro recipiente, eu vou adicionar uma quantidade de NaCl, tá? E aqui nesse primeiro recipiente, eu vou adicionar aqui 300 gramas de NaCl. O que vai acontecer com esses meus 300 gramas de NaCl em 1000 ml de água a 25 graus Celsius? Eu tenho aqui a massa do soluto, que eu vou chamar de M1, menor do que o meu limite, que é o meu coeficiente de solubilidade. Isso significa que todos esses 300 gramas do NaCl vai sofrer a dissociação iônica e vai se encontrar ali dissolvido naquela água, naquela quantidade de água. E a mistura que vai ser formada ali é uma mistura homogênea, beleza? Que nós dizemos que é uma mistura, ou melhor, uma solução insaturada. Ok? Uma solução insaturada. Rafa, o que significa insaturada? Pode levar em consideração aí que insaturada é incompleta. Eu consigo adicionar mais soluto, tá? Porque o coeficiente de solubilidade me permite isso. Quanto é que eu conseguiria adicionar aqui ainda para eu ter uma solução, né, uma mistura homogênea, sem corpo de fundo? 300 para 360 significa que eu ainda consigo adicionar ali 60 gramas desse soluto, tá? Então, a solução insaturada, a massa do soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade, e aqui nós temos uma solução chamada de incompleta, em relação à quantidade máxima que pode ser adicionado do soluto no meu solvente. Show de bola? Primeira situação aí. Segunda situação é aqui dentro dessa solução, com a mesma condição, beleza? De quantidade de água, no caso solvente, e de temperatura de 25 graus Celsius, ok? E agora, gente, nós vamos adicionar aqui 360 gramas do NaCl. Nesses 360 gramas de NaCl que eu estou adicionando aqui agora, nós temos a seguinte situação. A massa do soluto, que eu vou chamar de novo de M1, é igual
ao coeficiente de solubilidade. Igual. Não consigo mais adicionar nenhum cristal de NaCl sequer ali, sem que ele vá para o corpo de fundo lá, vai para o fundo do recipiente, sem se dissolver, sem sofrer dissociação iônica, tá? Por quê? Porque eu já cheguei no meu limite. Eu já cheguei na minha quantidade máxima. Não cabe mais, de forma homogênea, dentro da solução NaCl. Qualquer quantidade que eu colocar além, aqui agora, vai ser corpo de fundo. Uma mistura heterogênea vai surgir ali agora, porque eu vou ter excesso de soluto, tá certo? Então, quando eu tenho essa condição de massa do soluto igual ao coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução classificada como saturada. Solução saturada. Ou seja, uma solução completa, uma solução cheia, tá? Pode levar esses dois termos aqui lá para a química orgânica também. Quando a gente fala de carbono saturado, nós estamos falando que ele está ligado, né, de forma sigma, com o máximo de ligantes que pode estar ao redor dele. Quantas ligações o carbono faz? 4. Quando o carbono está realizando 4 ligações com ligantes, né, com ligantes diferentes, com átomos diferentes, no caso do CH4, por exemplo, esse é um carbono saturado. Quando é que aparece uma insaturação? Quando esse carbono não está completo. Ele pode se ligar a 4 átomos, mas ele está ligado apenas a 3, mesmo que com um outro ele esteja fazendo uma dupla ligação. E é essa dupla ligação, a presença de uma ligação π, que torna esse carbono incompleto, tá certo? Lá na aula de carbono, na aula de química orgânica, tá? Vocês têm essa possibilidade de enxergar isso aí. Vou deixar um cardzinho aí para vocês, referente a essa aula de química orgânica. E aí, gente, nessa insaturação incompleta, quando a solução é saturada, é uma solução cheia completa, tá? Vamos para uma próxima condição dessa solução. Eu vou agora aqui adicionar 365 gramas do meu NaCl. Só que ao adicionar 365, eu ultrapassei o meu limite. Eu ultrapassei o chamado coeficiente de solubilidade, tá? E ao ultrapassar o coeficiente de solubilidade, isso vai significar uma coisa para a gente. Vai significar que aqui no fundo dessa solução, ó, nós temos esse excesso de NaCl. Quanto de excesso nós temos? 5 gramas. Porque 360 vão se encontrar dissolvidos, mas aqui no fundo desse recipiente eu vou ter 5 gramas de excesso, que nós chamamos de corpo de fundo. Então, olha como classificar essa solução. Eu vou classificá-la de acordo com o que está acontecendo em meio aquoso. Os 360 estão completamente dissolvidos. Quando estão completamente dissolvidos, nós chamamos de saturada. Só que essa é uma solução saturada que apresenta um algo a mais, apresenta o excesso do soluto, que está aqui no fundo do recipiente. Então, essa solução ela é caracterizada pela massa do soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. E aí vem a situação. Tem gente que chama isso de supersaturada e é um equívoco, tá? A solução supersaturada eu vou apresentar para vocês aqui agora como é que funciona. Mas essa solução que está ali apenas com o excesso, ela é uma solução classificada como saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo. Tá certo? Solução saturada com corpo de fundo. Tá aqui nosso desenhozinho, nosso esquema dessa solução saturada com corpo de fundo. Mas repare a situação aqui agora. Essa situação é parecida com o que eu falei para vocês lá no início da aula. Se eu tenho um leite cortado, eu coloco um monte de açúcar dentro e esse açúcar não se dissolve inicialmente. Certo? O que eu acabei fazendo então para que esse açúcar se dissolvesse completamente dentro daquele leite? Aqueci e agitei. São as duas condições, gente, especiais que nós precisamos para classificar uma solução, tá? E, gente, lembra, super
A palavra super, o prefixo super, sempre está relacionado com o quê? Está relacionado com uma condição especial, tá? O Homem-Aranha é um super-herói. Ele precisou de uma condição especial para ficar com os seus superpoderes. Ele foi picado por uma aranha. O Superman é um extraterrestre. É uma condição especial, tá? Que ele tem também a linhagem dele em relação ali, né? A sua família é uma condição especial que ele tem. Por isso que ele é considerado um super-homem, tá? O Homem de Ferro, ele também tem suas condições especiais ali em relação à inteligência, né, em trabalhar ali com todo aquele aparato tecnológico, beleza? Que trouxe a ele também uma ideia de super-herói, né, o Homem de Ferro. O Hulk também tem ali uma situação de uma condição especial. O Batman tem dinheiro, é uma condição especial também, tá certo? Então, todos os super-heróis que eu falei aqui para vocês, eles têm algo que os torna especial. A supersaturada também terá, tá bom? E ali, quais serão as condições para essa supersaturada? Vou pegar a mesma ideia da saturada com corpo de fundo e colocar aqui embaixo agora. Olha o que nós temos. A mesma quantidade de água. Tá ali o corpo de fundo por enquanto. Mas olha o que vai acontecer aqui. Aquecimento. Certo? Olha o que vai acontecer aqui. Agitação. Essas são as condições especiais que nós temos para essa solução. Se eu aquecer e agitar essa soluçãozinha aqui, essa mistura aqui, esses 5 gramas que está em excesso, em uma determinada temperatura, ele vai se incorporar na solução, ou seja, vai sofrer a dissolução. E ao se dissolver nessa condição especial, tá? Ainda não acabou, eu agitei e aqueci, só que agora eu vou ter uma outra condição que é o repouso. Quando nós deixamos essa solução que foi aquecida e agitada em repouso, lembra lá da sua avó fazendo doce de leite, que ela falava, né? Que o doce tinha que ter um descanso, porque senão desandava. Tudo isso está relacionado aqui com a nossa solução supersaturada, tá? Eu preciso de aquecimento. O aquecimento tem o papel de aumentar o coeficiente de solubilidade, porque, nesse caso desse soluto NaCl, o aumento da temperatura é diretamente proporcional com o aumento do coeficiente de solubilidade. Eu precisei agitar para fazer com que aquela substância que estava ali no fundo do recipiente se dissolvesse. Após aquecimento e agitação, eu deixei essa solução agora em repouso. E esse repouso vai fazer com que a temperatura retorne para a temperatura inicial. Acontece um resfriamento nesse repouso. Mas mesmo resfriando, essa solução continua com o equilíbrio mantido aqui em relação ao seu soluto e ao seu solvente. O soluto ele não volta para o fundo do recipiente como corpo de fundo, tá? Por isso que a vovozinha falava ali que o doce desandava, porque se a gente fosse lá marinar naquele doce, nós estaríamos perturbando esse repouso, com isso também perturbando o equilíbrio daquela solução ali, e ali ela retorna para uma solução saturada com corpo de fundo. Pergunte à sua avó aí o que é um doce desandado. É um doce que cristaliza o açúcar na borda, tá? Ele não tem aquela consistência de mistura homogênea, aquele doce, né, cremoso, pastoso ali, beleza? Então, o doce desandado, ele cria grumos de açúcar no meio por conta desse repouso que foi quebrado aqui. Valeu? E aí, Rafa, como é que a gente classifica, então, essa solução com as chamadas condições especiais, ó? Condições especiais. A gente classifica essa solução aqui como super. É uma solução super saturada. Ok? Dica valiosíssima para vocês aí, tá?
Então, por favor, já que chegamos aqui agora na metade da nossa aulinha, beleza? Passei um pouquinho mais da metade agora. Vou pedir aí só aquele velho joinha para fortalecer aí o nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, está acompanhando, está gostando da aula, se inscreva no canal também, você vai ficar aí a par de todas as atualizações assim que vídeo novo entrar no canal, certo?